A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot. Como ser liberto da inquietação e do medo. Alguma vez você já pensou na carga que vem e na bênção que recebemos quando nós, que estávamos mortos no espírito, fomos vivificados mediante a fé no poder do sangue de Jesus Cristo? Já provou a infinita alegria e a esperança eterna? Já experimentou intrepidez tão firme quanto a rocha? O nosso bom Pai é muito melhor do que qualquer pai terreno. Não importa quão finas e belas sejam as qualidades deste. Quando concentramos o pensamento no Senhor, sentimos seu amor e suas qualidades paternais. O Pai nos ademoesta com amor, nos incentiva e tem expectativas quanto a nós. Ele nos perdoa e conforta quando estamos em dificuldade, tornando-se extremoso para nós, extremamente amoroso e carinhoso. E mais, Ele é o Pai de justiça, de amor, de poder e de providência. Quando Jesus nos apresentou Deus como nosso Pai, empregou um exemplo dramático, o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhes pedir pão, lhes dará pedra, ou se lhes pedir um peixe, lhes dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 9 ao 11. Feche os seus olhos por um momento e pense na parábola do filho pródigo. Imagine a cena do filho encaminhando-se para o lar de sua infância. Ele fora insubmisso e egoísta. Pelo fato de haver dissipado toda a sua herança, enfrentou uma vida miserável e a zombaria e o desprezo dos aldeões pelos quais passava. Diversas vezes por dia dominou o impulso de virar-se e voltar-se, simplesmente desistir, mas continuou andando, aproximando-se mais e mais da casa do pai. Finalmente chegou ao limite de sua cidade natal. Ele se sentia como se ouvisse os cochichos dos aldeões, caçoando dele, rindo, como o som de uma correnteza. Ele se sentia como se estivesse vendo os olhares de zombaria deles, como o sol abrasador. Ao chegar para a entrada da aldeia, foi recebido de braços abertos pelo pai. A primeira pessoa que o filho pródigo encontrou não foi uma mulher faladeira da aldeia, nem seu legalista irmão mais velho. Não foi nenhuma outra pessoa senão seu amoroso e misericordioso pai, impulsionado pela afeição nutrida pelo filho. Vendo a horrível aparência do filho, o pai correu para ele e o abraçou e o beijou. O filho, naquela situação se sentindo culpada, ficou se sentindo humilhado. Rogou ao pai que o contratasse como um de seus empregados. Não obstante, para surpresa sua, o pai deu ordens aos seus servos para que o vestissem com a melhor roupa, pusessem-lhes um anel no dedo e sandálias nos seus pés inchados. Mandou matar um novilho e deu um grande banquete.
Em alta voz, o pai anunciou aos aldeões: comamos e nos regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15 e o versículos 23. Então, de corações alegres, celebraram a reconciliação do pai com o filho. O relacionamento renovado entre eles teve início por parte do pai, que o havia chamado meu filho. Um semelhante dramático encontro ocorreu entre Deus e nós. Não fomos nós que primeiro o chamamos de pai. Foi ele quem primeiro nos chamou de filhos. Esta é a graça que ele nos dá gratuitamente. Nada esperando em retribuição. O que é que nosso pai dá aos seus filhos? Se nós, mediante o Espírito Santo, chamamos a Deus de Pai e vamos para o seu seio como o filho pródigo foi para o seio de seu pai, somos libertos da inquietação e do medo, inimigos que podem paralisar uma pessoa e destruir a vida humana. O diabo anda ao nosso derredor, como um leão que ruge para trazer inquietação e medo aos corações. Um tipo de guerra moderna é a psicológica. Sua tática é plantar desassossego na mente do inimigo, de modo que ele se renda antes mesmo de iniciar o combate físico. Nosso inimigo, o diabo, também prepara a guerra psicológica contra nós. Na primeira fase, rompe-se nossa paz mental. Pensamos vagamente acerca de coisas negativas. Em seguida, a inquietude torna-se em medo. Se alguém fica temeroso por um pouco de tempo, essa pessoa sente como se essas coisas estivessem realmente acontecendo. Esta é a fase do terror, emoção que surge quando podemos identificar claramente o objeto do nosso medo. Essas três fases podem ocorrer durante longo tempo, mas às vezes acontecem quase simultaneamente. Quando estamos de tal modo aterrorizados, com a boca confessamos pensamentos negativos. Se dissermos, não posso fazê-lo, ou estou em apuros, ou isso me é impossível, já estamos fracassados em nossos corações. Muito embora nada tenha realmente acontecido. Se cedemos e aceitamos um resultado negativo, é só uma questão de tempo antes que o fracasso real assuma o comando. A inquietude também leva nossa felicidade e nossa saúde. O Dr. Walter Clement, especialista em distúrbios gastrointestinais na Clínica Mayo, em Minnesota, diz que a maioria dos casos de diarreia é causada por inquietação. Lemos em Provérbios capítulo 18, versículos 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Isso quer dizer que, quando mantemos o coração em paz, quando temos coragem, a doença de nossos corpos é rapidamente curada. Inversamente, se o nosso coração se torna enfermo, não há cura. Como consequência, criamos sérios problemas. Onde, pois, tem começo essas emoções destrutivas? Inquietação e medo foram o que Adão e Eva sentiram quando pecaram. Eles, outrora, mantinham um íntimo diálogo com o Criador, mas quando cederam para a tentação de Satanás e comeram o fruto da árvore do conhecimento, violando uma ordem divina em seus corações, surgiu o medo. Já não podia encontrar-se com o Senhor como de costume. Esconderam-se da presença do Criador entre as árvores do jardim. E quando Deus chamou Adão e disse, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz do jardim. E eu tive medo e por isso me escondi. Inquietação e medo não são emoções que o Todo-Poderoso tenha colocado originalmente no coração humano. São sentimentos destrutivos que Satanás introduziu no mundo através do pecado. Adão e Eva voltaram as costas contra o Pai do céu. Como consequência, seus descendentes até hoje
vivem no meio de inquietação e medo. Enquanto não chamarmos a Deus de Pai, teremos uma consciência culpada e a apreensão de sermos condenados. Muitos tentam racionalizar e justificar-se dizendo: estou limpo e eu sou consciencioso, porque são atormentados por consciências culpadas. Em outras palavras, lutam para livrar-se da apreensão de serem condenados. Os que dão as costas para o Criador também tremem diante da aparente falta de significado de suas vidas. Essas pessoas perguntam a si próprias: de onde viemos? Para que vivemos? Ou para onde iremos depois da morte? Alguns perguntam: de que serve realmente viver melhor, ter mais tempo e mais dinheiro? Que é que isso significa? Quando eu realizo cruzadas em países que gozam de alto padrão de vida, muitas vezes encontro pessoas que estão em agonia por causa de tais perguntas. Em sua maioria, têm entre 40 e 50 anos, alcançaram status social e uma vida estável. Unanimemente perguntam: Pastor Chu, estou cansado da rotina diária do meu local de trabalho. Estou desiludido com a vida de minha família. Perdi a vontade de viver. Que faço agora? Elas se contorcem no vazio de seus corações porque correram com todas as suas forças por mais de 20 anos com a noção de que seriam felizes se ao menos conseguissem posição, honra, poder e riqueza. Mas, para sua mente frustrada, eles verificam que, quando alcançaram tais coisas, a felicidade está ainda mais longe. A ausência de significado subjugou-as como uma gigantesca onda. A apreensão quanto à morte também ameaça os seres humanos. Toda pessoa nasce destinada a morrer. Estando às portas da morte, quem não estiver preparado não pode deixar de tremer de medo. Ninguém sabe o dia de seu falecimento, mas quem acima dos 40 anos ainda não pensou nisso? Quando as pessoas comparecem aos funerais, refletem que em breve poderiam ser elas. A ansiedade por causa da morte pode ser uma corrente subterrânea que flui através dos pensamentos do incrédulo. As pessoas também se sentem inquietas com relação ao futuro. O que acontecerá com elas? Serão impotentes em face de alguns problemas esmagadores? Muitas pessoas estão sofrendo. Como, pois, podemos nos livrar da apreensão, do medo e do pavor? Quando Deus passa a ser nosso Pai, nossa ansiedade nos deixa, como a névoa que desaparece com o sol da manhã. Ficamos livres das cadeias da apreensão e temos paz e tranquilidade como o mar da Galileia, depois que Jesus repreendeu a tempestade. Somos libertos da apreensão de uma consciência culpada e da condenação mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, redimindo assim nossos pecados. Satanás não pode ter mais nenhum domínio sobre nós, nem nos acusar. Mediante nossa fé no sangue de Jesus e nossa dependência dele, Deus passou a ser nosso Pai e somos justificados. Em outras palavras, adquirimos o estado de justos e não temos nenhuma mancha de pecado. Como é que somos libertos do vazio que vem quando nos sentimos como se a vida não tivesse significado? Quando Deus se torna nosso Pai, também o propósito de nossa vida torna-se claro. Vivemos para dar-lhes glória. Ele nos criou de acordo com sua vontade e nos predestinou para si próprio, de acordo com o beneplácito do seu querer. Efésios capítulo 1 e o versículo 5. Ele deseja que observemos sua palavra e finalmente partamos rumo ao lar preparado para nós. Jesus apresentou Deus como o Senhor do céu e da terra. Mateus capítulo 11, versículo 25. Não há motivo algum para que nós, que temos tal Deus por nosso Pai, nos sintamos como se a vida não tivesse significado. Quando Ele passa a ser nosso Pai, também somos libertos do medo da morte.
Da mesma forma, nós sabemos que nossos corpos um dia vai morrer. Nossos espíritos vão para o reino de nosso Pai Celestial. A morte do corpo físico é o começo da nova vida que temos no reino celestial. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículos 2. As quais Deus preparou para os seus fiéis. No futuro, no tempo designado por Deus, Ele ressuscitará seus filhos dentre os mortos para que possam comparecer para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Portanto, meus irmãos, podemos clamar ousadamente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 55. Nosso Pai também nos liberta da apreensão do futuro desconhecido. Deus, a quem chegamos a conhecer por intermédio de Jesus, é perfeito e Ele nos guia a toda a verdade mediante o Espírito Santo, nosso Consolador. Desde que nos tornamos seus filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, Ele faz que tudo coopere juntamente para o nosso bem. No Antigo Testamento, o Senhor guiou Abraão a um mundo totalmente estranho para ele. Na forma de uma coluna de fogo e de uma coluna de nuvem, Ele conduziu o povo de Israel a Canaã. Hoje, quando chamamos Deus de nosso Pai e o amamos, Ele ainda nos conduz com colunas semelhantes, de paz e de alegria mediante o Espírito Santo. Ao enfrentarmos problemas que parecem maiores do que nós, necessitamos apenas nos lembrar de que o Altíssimo é Pai de esperança e Senhor de poder. Quando Deus que fez o céu e a terra se torna nosso Pai, não há por que ficar com medo e ficar inquieto. Devemos colocar nossa fé em ação e jogar fora todo medo. Jesus nos fez conhecer nosso Pai Celestial como um Pai que trabalha incessantemente em favor dos seus filhos. Portanto, devemos descansar os nossos corações e viver nesta certeza e nesta esperança. Deus está cuidando de nós. Corações calmos, tranquilos, com a paz de Deus que excede todo entendimento. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Dê um like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações e abençoe esse canal com seus dízimos e ofertas através da chave Pix e do número da conta. Shalom. Sucesso na sua caminhada.